بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبعد. إخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Prezados irmãos, é de louvar sentir este calor dos irmãos muçulmanos num dia como este. Irmãos que fazem parte de uma religião que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou os seus servos fazerem parte dela. Quando ele diz no Corão: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Recordem-se, vós, meus servos, quando em algum momento vocês foram inimigos entre vós, mas pela dádiva de Allah fez com que vocês fossem irmãos. E isto é graças à nossa religião, é graças ao Islã, que a própria palavra define o que é a paz. Portanto, é uma grande honra nós fazermos parte desta religião. E é honra ainda nós termos tido o privilégio de ser-nos revelado o livro que se chama Corão, porque este é um livro super maravilhoso. É um livro que as grandes universidades do mundo, de Harvard, de Oxford e em companhia, já qualificaram este livro no que diz respeito ao conhecimento que nele contém. Infelizmente, nós próprios que somos os donos, os simpatizantes deste livro, que deveríamos explorar de todas as formas, não estamos a conseguir explorar tal como ele devia. Repare que Allah diz no Corão: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Esses meus servos, esses servos de Allah subhanahu wa ta'ala não meditam sobre o Corão, porque se tivessem realmente trabalhado o Corão, lendo, procurando perceber, aprofundando o conhecimento que nele contém, então de facto esses seriam os maiores líderes do mundo. Porque este é o Corão. Este é o poder que o Corão tem. E repare que Allah subhanahu wa ta'ala, quando vai abordando os assuntos, ele diz: Inna fi dhalika la ayatin li qawmin ya'qilun. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. كذلك
يبين الله آياته لعلكم تتفكرون. Portanto, quando Allah vai abordando os assuntos que demonstram realmente que nós meditando para colher, para extrair nele algumas lições, lá no fim sempre Allah nos empurra, sempre Allah nos arrasta para nos concentrar mais. E olha, atenção, neste Corão aí, neste assunto que está sendo abordado, vocês conseguem lá colher várias lições. Mas isto só para aqueles que trabalham com a mente. Isto só para aqueles que são sensatos. Isto só para aqueles que realmente fazem um esforço mental para poderem desenvolver o seu psicólogo. Este é o Corão. Portanto, o Corão é muito além do que nós podemos pensar e imaginar. Se realmente nós tivéssemos buscado este livro, tivéssemos colocado no nosso colo esse livro para ser a nossa companhia dia a dia em tudo que nós fizermos, podem crer, não haveriam problemas no mundo. Estamos aqui próximo de alguns que estão a agitar a sociedade, evocando o nome de Islã, mas Islã é o Corão. De certeza, é porque eles têm alguma falta daquilo que é conhecimento, tem uma lacuna científica. Se realmente eles se esforçassem em entender a essência do Corão, em entender o conhecimento do Islã a partir do Corão, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos deixou este livro e disse: Taraktukum fi mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Eu deixei a voz, é uma garantia do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Está aqui o Corão, estão aqui os meus ensinamentos, aquilo que são as minhas tradições, que consubstanciam com o conhecimento do Corão. Portanto, o Corão diz, o profeta vem e esclarece. O Corão diz, o profeta vem dar luz daquelas que são as palavras do Corão para podermos perceber as suas interpretações. Portanto, está aqui o livro e nós simplesmente buscamos aquilo que nos interessa, que muitas das vezes não vem para beneficiar a comunidade, e vamos estragando e vamos trazendo o nosso Islã, dando um eco de uma religião que não tem nada a ver com o bem-estar da sociedade. Não é verdade, porque, irmãos, este livro, sinceramente, não há comparação. Tanto são essas primeiras palavras que eu gostaria de deixar. Mas, indo para aquilo que é o nosso tema de hoje, reparem que nessas recomendações de Allah, para nós concentrarmos naquilo que é a meditação sobre os versículos do Corão, estamos a dizer no seu todo, estamos a dizer naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viveu. É preciso buscarmos essas histórias, é preciso buscarmos essas narrações e procurarmos aprofundar e nelas extrair lições que existem. É só para a gente buscar uma curta narração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, só para tentarmos fazer alguma pequena análise do que aconteceu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vós bem sabeis que ele, quando foi dado a profecia, estava em Meca com 40 anos.
Não é verdade? E ele, quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo depois de 3 anos, quando ele fazia o chamamento, convite, de forma secreta, ele é dado a profecia. Nascido em 571, 40 anos depois, o Jibril desce contra ele naquela montanha de Hira, que está em Makkah, a Jabal Nur, e ele faz o gesto que fez, aperta o profeta sallallahu alaihi wasallam, solta uma palavra que hoje só ela, nós procurando aprofundar. Então vamos ver que afinal o conhecimento todo reveste-se só nesta palavra. Iqra. Lê. Só esta palavra então era o motivo de todos nós sermos PhD. Porque Iqra significa ler assim, mas Iqra significa muito mais que leitura. Estude, aprenda, busque, investigue, vá além daquilo que tu não imaginas, você está fora do teu alcance. Vá buscar o conhecimento e vá mais. Isto significa estudo. É preciso estudarmos, mas estamos a estudar buscando a interpretação do nosso livro Corão, que ele nos adverte, ele nos aconselha, ele nos incentiva a ir à busca do conhecimento, a ir na escola, estudar 12º, bacharelado, fazer faculdade. É preciso fazermos isto, porque é o Islã que está nos dar a força para nós irmos à busca, fazermos o mestrado, fazermos o PhD. Mas vamos fazer o quê? Mestrado em estudos islâmicos? Sim. Vamos fazer o quê? Mestrado, doutoramento em medicina? Sim. Por que medicina? Porque também faz parte do Islã. Portanto, é este nosso livro que nos carrega e nos lança. Vão à busca. E nós temos que nos espalhar. Temos que fazer valer a nossa presença nas faculdades, se são muçulmanos, estão à busca do conhecimento. Mas acima de tudo, é preciso procurarmos, aprofundarmos aí no nosso livro e irmos cada vez mais para onde ele nos empurra. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando é dado esta profecia, ele vai chamando as pessoas secretamente durante 3 anos, pois Allah revela um versículo: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Agora vá, divulgue de forma não secreta, agora vá anunciar em público. E ele lá sobe para aquela montanha, porque na altura a tradição é, eu tenho alguma informação a dar, a comunidade subia ou Safa ou Marwa, que hoje existe lá em Makkah. Pessoas quando vão fazer Hajj, percorrem aquelas montanhas, dão voltas, Safa ou Marwa, 7 voltas. Uma de Safa para Marwa, 2 de Marwa para Safa, 3 até 7ª, começa no Safa, termina no Marwa. E ele sobe, as pessoas aproximam. E ele dá um teste, uma pergunta em forma de teste. Mas, assim resumindo, ele quando lança o chamamento para o Islã, recebe isto com repulsão. E quem o faz são os próprios próximos dele. Por isso que Allah revelou um versículo falando disto no Corão: Tabbat yada abi lahab wa tab. Estava falando do tio dele, Abu Lahab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد. Assemelha o Abu Lahab, junto com a sua mulher, como que produz conversa, intrigas, fofoca, para poder criar chamas. Que só isto traz isto. Fofoca, intriga, só cria desavenças entre os irmãos. E começou assim. Depois ele foi continuando com a sua caminhada, 5 anos de profecia, envia os seus colegas sahabas para a Etiópia, Abissínia, acontece o que acontece, voltam, vão de novo, até que Allah dê orientação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mudar de estratégia. 13 anos de profecia. Ele sai em Meca, vai na Madina. Portanto, aqui estamos a falar de 2 fases diferentes. A primeira é a profecia desenvolvida em Meca, a segunda é a desenvolvida na Madina. Ou seja, 13 anos em Meca, 10 na Madina. Mas aqui há um pormenor onde nós precisamos já sentar e refletir. Porque enquanto ele em Meca viveu, depois de 3 anos de perseguição, castigo para ele, para os seus companheiros, até se mudar para a Madina, as coisas, quando ele chega na Madina, um pouco tempo depois começam a mudar. Stop. A pergunta é: quando é que este momento de perseguido começa a mudar para o perseguidor? É preciso sentarmos, analisarmos, refletir, buscar as causas e depois dizermos afinal. Isto não é só no tempo do profeta. O profeta deu isto como lição. É por isso que Allah sempre fala no Corão: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Portanto, nós, enquanto buscamos os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e implementamos nas nossas vidas, podem crer que sem dúvidas e sem sombras de dúvidas mesmo, as nossas vidas sempre vão andar bem nas nossas casas, com as nossas esposas, com os nossos filhos, nos nossos serviços, com os nossos colegas, com os nossos chefes, etc, etc. Não falha nada, porque nós estamos a buscar aquilo que são os ensinamentos, aquilo que são os passos do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como exemplo, e seguimos. Pico ali, não é possível que ele nos machuque, que ele nos fira, porque nós estamos a passar exatamente ali onde passou o grande mestre, onde passou o grande exemplo desta sociedade. Não existe. Ele é reconhecido até no seio dos grandes não muçulmanos. E é preciso que sejamos nós a valorizarmos isso, irmãos. Portanto, Deus estava a dizer, precisamos neste momento analisar esta transição de Meca para Madina. E o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu em Meca durante os 13 anos, e o que é que ele depois foi viver na Madina durante os 10 anos antes do seu falecimento. 2. O que aconteceu e por quê? Por que a mudança daquilo que ele viveu na Meca e depois a melhoria que houve quando ele esteve em Madina? 3.
quanto tempo esta melhoria levou e o que é que fez naturalmente para ver que afinal, isto se nós buscarmos, nós também, se tiver problemas anteriormente, se não vivemos bem nas nossas convivências, então não há dúvidas que nós também iremos usufruir daquele benefício que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve e mostrou. Ou seja, Meca sofreu, Medina respirou um ar de alívio. Meca sofreu, Medina foi viver de um outro a ser. Por quê? O que aconteceu? Então vamos buscar. Conforme nós dissemos, é preciso buscar os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que ele fez afinal para merecer este privilégio de ter uma mudança rápida? Primeiro, quando ele chegou na Medina, ele pôs em cumprimento algumas ações. Quais são? Uma das ações ele pôs em evidência quando chegou na Medina. A primeira coisa que ele fez foi construir a mesquita. A mesquita de Kubai, a primeira, foi construída dele, Masjid al-Nabawi. E vocês sabem o que isso significa? Construir mesquita naquela altura, hoje pode ser e pode até não ser, porque algumas coisas mudaram. Mas naquela altura a mesquita significava centro de encontro permanente e constante dos muçulmanos, ou seja, toda a comunidade de Medina. Se alguém está doente, a forma mais fácil de descobrir era indo na mesquita, que ali não falhava. Se você é muçulmano, tem que ir lá na mesquita. 2. O estudo, todo ele era desenvolvido na mesquita. Então, eu vou construir a mesquita para pôr os meus homens formados. Vou construir a mesquita para potenciar cientificamente, fisicamente, intelectualmente e mente mais mente aqui nesta casa. Eu quero formar homens. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realmente formou homens. Querem saber por que eu digo isto? Só mais um pouco. O segundo é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez um pacto entre os que saíram com ele da Meca, que são conhecidos como muhajirin, emigrantes. Saíram de Meca para Medina. Também existiam irmãos que viviam lá na Medina, que já tinham abraçado o Islã há 2, 3 anos atrás. Lá no Mina, onde os senhores vêem, quando vão para o Hajj, e o profeta procuria pelas bandas para poder chamar as pessoas para o Islã, eles já aceitaram voluntariamente e abraçaram o Islã. Quando o profeta saiu de Meca, foi na Medina, foram eles que os receberam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com os seus sahabas. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا, veio a luz para nós, este profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luz por causa do conhecimento que ele espelhava. E qual é este conhecimento? É dele estabelecer um pacto entre os que vieram de Meca e os que vieram, ou seja, que foram encontrados ali na Medina, que eram Ansar. E que pacto foi este?
Salman al-Farisi e Abu Darda. Vocês os dois aqui são irmãos. E até se herdavam, sabem disso? Não de sangue. Irmãos por causa daquilo que nós tradicionalmente até os nossos avós faziam. Com lâmina, diziam, opa, vamos misturar os sangues. E sus ficavam irmãos de verdade. Ficavam família grande, mais que aquele que nasceu com os parentes. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estabelece este pacto, sabe o que aconteceu depois? Aqueles de Medina abriram os seus pés, abriram as suas mãos, abraçaram os irmãos de Meca, inclusive até fizeram algo infazível, se assim se pode dizer no bom português. Eu tenho 2 esposas. Eu sei que você é um pobrezinho que está vendo, deixou tudo, porque está a fugir de guerra. Mas eu agora abro as mãos para si. Está aqui minha esposa, está aqui minha esposa. Escolhe a que você gostar, leve. Portanto, isso chama-se solidariedade, no seu sentido verdadeiro. E é isto que o profeta sallallahu alaihi wasallam procurou trazer para os sahabas, para mostrar a eles que se realmente vocês forem solidários um com os outros, num verdadeiro sentido de sinceridade, num verdadeiro sentido de serem pessoas honestas ao mais alto nível, então onde ver o que há de acontecer depois convosco. E eles realmente entenderam isto, abraçaram os irmãos, vinham de Meca, não tem nada, eu tenho loja, aquela também é minha loja, leva, escolha a que você achar está mais cheia, mais apetrechada, leva. Sabe? Essas coisas realmente, hoje nós quando ouvimos, achamos, não, porque ele era profeta, eles eram sahabas, mas nunca nós buscamos o lado positivo, aquele que diz, eles quando abraçaram esta causa, então tiveram as vitórias que tiveram depois. Não vou mencionar outras coisas, só vou me cingir nesta questão de solidariedade, para depois trazer quais efeitos e consequências positivas este abraçar desta causa trouxe. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam soube na Medina viver 12 meses, mais 12 meses, 24, 2 anos. E ele depois saiu com os seus companheiros, foi no Badr, a 200 quilômetros da Medina, tem uma província lá. Foi interceptar a caravana do Quraysh que fazia viagens de comércio. Iam para Sham, voltavam para Meca, levavam daqui mercadoria. Isto é que é Islã. E é isto que todo muçulmano tinha que abraçar. Islã não é estender a mão. Islã é ir à busca, é transpirar para trazer o sustento para si. Não podemos caçar irmãos na mesquita. Não é Islã isto. Não, vai, estou a pedir, não comi nada. Mano, você tem força. Ela deu a mente para pensar. Vai lá procurar, mano. Não tenha vergonha, vai apanhar carvão. Aquele que sai perdido só, junta um molho, começa assim, a vida começa assim. E é isto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incutiu nos seus sahabas. Os sahabas, enquanto abrem as mãos, era suposto que aqueles que vinham de Meca aceitassem em bandeja. É solidariedade. Obrigado. Eu vou levar esta loja. Ninguém levou. Eu vou levar essa esposa, porque eu não tenho. Ninguém levou. O que é que fizeram? Eles eram pupilos do grande mestre, do grande treinador Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perceberam, foram ao alcance daquele ensinamento, que de um lado o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a transmitir
aos sahabas de Medina: abram a mão, abram os vossos peitos para os vossos irmãos, hóspedes neste caso, mas do outro lado dizia também para os hóspedes: não se aproveitem desta mão aberta, vão à busca. Isto sim é que é Islã. Disseram: não, fiquem com as vossas lojas, fiquem com... E nós queremos que nos indique o caminho do mercado. E isto, quero no fim, antes de eu terminar o meu primeiro khutbah, congratular aos irmãos muçulmanos de Nampula. Eu tenho observado muito esse aspecto, a partir do Maputo, a partir da Beira, até Pemba, onde eu sou. São irmãos que de facto ensinam a nós. São irmãos que percebem, ou seja, mostram que perceberam de facto aquilo que é o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No mercado Estrela estão todos espalhados lá. Tem banca ou não tem banca, mas está lá. Epa, vai para aqui, meu irmão, queres isto? Epa, está a ganhar um 10, está a ganhar... E ele está a ganhar o sustento sem precisar de enganar, mafiar ninguém, nem roubar. Eu tenho visto isto. Até em Pemba. Você apanha nos mercados todos espalhados. Eu depois me pergunto: esses irmãos de Nampula são tão inteligentes assim que nós não somos? Será que perceberam eles sozinhos só? Isto é um grande ensinamento que estão a dar a nós. Parabéns. E Allah que vos dê esta força de continuar a ensinar as outras sociedades. Porque é assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam espelhou este ensinamento aos seus sahabas e eles compreenderam. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'na bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسانه واكتفائه إلى يوم الدين وبعد. Irmãos, este rápido cumprimento daquilo que são as orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez com que trouxe vitórias a posterior. Repare, quando o profeta foi no Badr, ele com os seus sahabas eram 314 homens. Os descrentes, quando depois decidiram travar uma guerra, e os sahabas não estavam preparados para a guerra, mas porque eles eram obedientes, então eles entregaram-se à causa. Foram e venceram. 1000 homens dos descrentes contra 314, 3 vezes mais. Eles estavam maximamente equipados, com armamento, com montadas, com canhambetes, era um equipamento, como os sahabas, com presinhos, trocavam até nas montadas. Nas montadas este subia, depois outro descansava, depois assim sucessivamente, mas eles venceram. Estamos aí para trazer os efeitos daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu como ensinamento, e um dos ensinamentos foi aquele aspecto que nós acabamos de referenciar de solidariedade. Esta trouxe essas vitórias nos tempos vindouros. Terceiro ano de Hijra, os descrentes voltaram, vieram na vingança, foram até na montanha de Uhud, travou-se a batalha de Uhud. 3.000 homens, descrentes, 1.000 homens muçulmanos venceram, muçulmanos. Quinto ano de Hijra, foram na Medina, ali onde se fez a trincheira de Khandak, travou-se a batalha de Khandak, os muçulmanos venceram. Sexto ano, travou-se a batalha de Khaybar, os muçulmanos, Sulh al-Hudaybiyah, os muçulmanos venceram, porque Allah depois acabou revelando o versículo: Inna fatahna laka fathan mubina.
Fato é uma vitória. E depois foi-se para o Khaybar. Os muçulmanos venceram. No 8º ano de Hijra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto com os seus sahabas, foi fazer o Fathu Makkah. Os muçulmanos venceram. Voltaram para Hunayn. Taif, os muçulmanos venceram. E só para ver. Portanto, essas vitórias não vieram ao acaso. É porque foram antes trabalhadas. E os sahabas conceberam esse ensinamento. Nós precisamos simplesmente nos concentrar naquilo que são os ensinamentos do Islã e procurar buscar para nós trazermos aquelas mesmas vitórias que os sahabas conseguiram triunfar. E reparem que todas essas batalhas, os muçulmanos eram poucos e os descrentes eram mais. Mas há uma batalha que Allah diz no Corão: وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ لَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Eles acabaram se iludindo, que viram que eram muitos, e Allah trouxe uma mensagem a repreendê-los, que não é pelo enchente, não é pelo número que vocês vão vencer. Não! Vocês vão sim vencer com um cumprimento devido das orientações do meu grande mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, irmãos, não temos hipótese. É preciso a gente colher e buscar esses ensinamentos. Agora estamos às portas e os nossos dedos das mãos já baterem essas portas do Ramadã. É um mês de solidariedade. É este mês que também é preciso mostrarmos aquilo que os sahabas mostravam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já falou em várias narrativas. Você dá de comer a um jejuador, então você há de ter as mesmas recompensas que ele. Hoje temos muitos irmãos, e ainda vou acrescentar no elogio para os irmãos, que de facto isto é preciso referenciado. É preciso ser referenciado. Por quê? Porque é uma grande obra. Maretano não foi para Pemba, não tinha Niassa, nunca ouvi que na Beira havia Maretano, mas estava aqui. Os nossos irmãos aqui receberam, os nossos irmãos daqui acolheram. Não estou a falar de moçambicanos, estou a falar dos irmãos que vieram de outros países estrangeiros. Aqui foram bem acolhidos, em Nampula. Aqui eles sentiram-se bem. Outros hoje não querem nem regressar. Não que eles não tenham onde ir, não. Mas porque encontraram nos nossos irmãos de Nampula aquele acolhimento que os muhajirinas de Meca foram dados ali na Medina quando chegaram. Estão a trabalhar, estão a desenvolver os seus negócios, já se casaram aqui, já são daqui. Este é um grande ganho. Porque nós estamos a mostrar não só a província, não só país, mas também estamos a mostrar a nível internacional que Nampula é exemplo de acolhimento. Deslocados de Cabo Delgado, nós hoje até recebemos relatos. Eu tenho recebido irmãos, eu estou a chefiar agora o posto administrativo de Palma. Chefe do posto, eu estou a ir em Nampula. O que é? Não, vou para lá porque deixei meus filhos lá. Então vou organizar algum kit, material escolar. Este é meu líder de sempre, de um bairro lá, de uma aldeia. Deixa eu me perguntar, mas olha, você está a saltar. Pemba está aqui perto. Você tem que ir e depois o custo também é maior de transporte. Mas ele está a ir em Nampula. Por quê? Há um motivo. Porque ele sentiu conforto. Quando chegou em Nampula e foi recebido com os irmãos e tratado como foi tratado, ele achou que não,
eu não tenho motivos de recorrer para outros sítios e deixar aqui onde eu me sinto bem, é um ganho. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala vos dê mãos e continua com esse espírito de solidariedade. Agora, há irmãos que estão aqui próximos, Dinamarca, na fronteira nossa, e eu a vir de Pemba para cá. É preciso cada um, em algum momento, se dar tempo. Não vá para o outro lado, onde há um pouco de perigo. Mas, abasteça, ou apanha um chapa, aproxime, só para ver. Só para nós darmos aos nossos olhos, de desfrutarem o que os outros irmãos estão a passar com trouxas, com crianças, a cavalgarem quilômetros e quilômetros. Então vamos aproximar. Se possível, acolhemos aquelas crianças. Pusemos na nossa casa. Mostremos aquilo que sempre viemos mostrando. Mas demos um pouco mais. Solidarizemos-nos com esses nossos irmãos. Há muitos que podem se abdicar do jejum, com o pretexto de que eu não estou bem. O que eu vou comer? Se eu à noite dormo no mato, de dia estou na aldeia, mas sempre a tremer, não posso capinar, não posso ir na mexer, que senão uma surpresa, de repente pode aparecer um com katana dele para me degolar. Eu preciso ficar aqui. Acolhemos e demos aquilo que melhor sabemos, irmãos. Hoje, ainda bem que sabemos que sexta-feira tem um intervalo de tempo que Allah aceita os doados. Vamos fazer doados, irmãos. Aqueles nossos irmãos, aquela província é nossa. E nós sempre assumimos isto. É verdade que está a acontecer o que está a acontecer, mas o doar é mais forte que tudo que se diz de apoio. Vamos fazer doar que Allah subhanahu wa ta'ala tire aos nossos irmãos de Cabo Delgado daquela situação. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kama qala Allah azza wa jalla, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل هذه بلدتنا موزمبيق آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. والله tu lá do sétimo céu sabe de tudo que está acontecendo cá entre nós. E o único que tem o poder de salvar de todas as situações que o povo e a população está sendo infligida de castigo, tu és o único para poder aliviar. Alivie-nos deste sofrimento que estamos a passar nesta nossa província vizinha de Cabo Delgado, neste nosso país, porque este povo de facto não merece. Este é um povo, oh Allah, acolhedor, e sempre mostrou esta solidariedade para com todos. Então eu acho que este povo merece troféu. Faça com que a partir daqui, de Nampula, nesta terra de gente maravilhosa, busque a paz para os nossos irmãos de Cabo Delgado. Faça perceber, ilumine os corações daqueles que, se calhar, tenham se perdido um bocado, ou tenham se equivocado, e que percebam que este caminho não é bom. O caminho bom é nós vivermos em paz com a nossa própria religião do Islã, diz Islã, paz. Vivermos em paz, vivermos unidos e desenvolver, acima de tudo, o nosso país. Esse país tem muitos recursos que Allah espalhou nessa nossa terra. E você espalhou Allah para os seus servos se beneficiarem. E não iriam se beneficiar nesta situação de guerra. Oh Allah, o poder mais uma vez está em ti e ninguém mais detém este poder além de ti. Faça e com a urgência possível com que a nossa população de Cabo Delgado e do país no geral viva na tranquilidade. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibadallah,
يرحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أولى وأعلى وعز وجل وتم أقوم والله يعلم ما تصنعون.